Senhoras e senhores, estamos aqui para mais uma aula no curso Professor Luiz Carlos. Você sabe que sou o professor Tiago Lima Breus. Estou a cuidar hoje de um remédio constitucional, e o remédio constitucional por excelência assegurado pela Constituição Federal de 1988, que é o habeas corpus. O habeas corpus é uma garantia constitucional que permite o exercício de um direito fundamental. Qual o direito fundamental? O direito à liberdade de locomoção. Havendo violação por ilegalidade ou abuso de poder no que concerne a liberdade de locomoção de alguém, essa pessoa ou terceiro em nome dela poderá impetrar, lançar mão do habeas corpus. Vejam que na história do Brasil, o habeas corpus passou a ter uma estatura constitucional na Constituição Federal de 1891, na nossa Constituição Republicana de 1891. Antes disso, era assegurado no nosso ordenamento jurídico, mas não em sede constitucional. E lá em 1891 nós temos um destaque, é a doutrina brasileira do habeas corpus, que foi fortemente delineada pelo Rui Barbosa e, naquele momento, pela inexistência de outros remédios constitucionais, tal como o mandado de segurança, tal como hoje nós temos o habeas data, o mandado de injunção, até mesmo a ação popular. O que nós poderíamos fazer com o habeas corpus? Qualquer ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública, praticado por autoridade pública, permitia a impetração do habeas corpus. Portanto, à luz da Constituição de 1891, se você pleiteasse, por exemplo, matrícula em uma instituição de ensino público e lhe fosse negada por uma ilegalidade qualquer ou por uma atitude abusiva da autoridade, você poderia impetrar habeas corpus. Hoje, vocês sabem que não é assim. Para que o habeas corpus seja conhecido, ele pressupõe aí a violação à liberdade de locomoção, ao direito de ir e vir da pessoa do impetrante. E vejam assim, quando a gente fala de habeas corpus, tem que distinguir as várias pessoas que participam da relação processual. Nós temos no habeas corpus a figura do impetrante e a figura do impetrado. Vejam assim, impetrante é quem sofreu uma violação ao seu direito de ir e vir. Impetrado é a autoridade coatora, que se distingue, e atenção aí, nós temos o impetrante, o impetrado e o paciente. Atenção, a diferença entre o impetrante e o paciente. Por quê? O paciente é aquele que recebe a ordem em favor do habeas corpus. Pode ser ele impetrante ou não. Então nós temos a possibilidade de eu impetrar habeas corpus em favor de terceiro. O terceiro é o paciente, eu sou o impetrante. Mas eu, paciente, posso impetrar em meu nome. Aí coincide a figura do impetrante com a do paciente. Então, vamos distinguir isso, sabe por quê? Porque as provas cobram assim. É possível pessoa jurídica impetrar habeas corpus? De a gente pensar, a pessoa jurídica não tem liberdade de locomoção, não pode. Mas isso está errado, porque a pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus? Pode, desde que a pessoa jurídica impetre em favor de uma pessoa física. A pessoa jurídica vai ser o impetrante, a pessoa física vai ser o paciente. Essa é uma questão fundamental aí em sede de habeas corpus. O habeas corpus não tem aí qualquer tipo de custas para a sua impetração, ou seja, o habeas corpus, os habeas corpus e habeas data, constitucionalmente são gratuitos. O habeas corpus não tem qualquer formalidade pré-definida. Nós temos aí, inclusive, a doutrina conta hipóteses de concessão de habeas corpus por telefone, nós temos concessão de habeas corpus que foi impetrado em papel higiênico pela pessoa indevidamente detida, ou seja, não é uma forma pré-definida. Inclusive, esses exemplos demonstram que o habeas corpus é um remédio constitucional que mitiga, inclusive, o princípio da inércia da jurisdição. A gente sabe que pelo princípio da inércia, como garantia da independência, da imparcialidade, os juízes só podem agir quando provocados. No caso do habeas corpus, por ser a ação que tem a maior celeridade de tramitação no nosso Poder Judiciário, o juiz competente, sabendo de uma ilegalidade ou abuso de poder que
viola o direito de ir e vir de alguém sob sua jurisdição, pode conceder o habeas corpus de ofício, ainda que sem provocação por parte do impetrante. Ou seja, de esponte própria, pode o juiz conceder aquela medida. Eis a estatura que nós temos do habeas corpus. Nós temos a figura do habeas corpus preventivo, isto é, a pessoa sabendo de uma ameaça por ilegalidade ou abuso de poder em relação a ela, pode impetrar o habeas corpus e ele vai ser chamado de salvo-conduto, a pessoa recebe um salvo-conduto do Poder Judiciário, ou então o habeas corpus repressivo, diante do ato ilegal abusivo que enseja a sua restrição, a sua violação ao direito de ir e vir, poderá ela sim impetrar um habeas corpus repressivo. Faz parte aí do sistema de proteção dos direitos e garantias individuais. E o habeas corpus ele é disciplinado também, não apenas na Constituição Federal, mas também no Código de Processo Penal, em que estabelece algumas das condições da ação. Só que são condições da ação estabelecidas lá no CPP que, a rigor, para a concessão do habeas corpus, por exemplo, algumas hipóteses de conhecimento que acabam sendo, diante de uma ilegalidade ou abuso de poder, que é a hipótese de caracterização, nem sendo objeto de análise por parte da jurisprudência, desde logo já é concedida a medida, haja vista a caracterização da sua hipótese de cabimento. Entretanto, vocês, se forem redigir um habeas corpus, verifiquem os elementos, as condições da ação, como, por exemplo, a presença ou não de justa causa para a deflagração de processo penal contra a pessoa, de modo que o habeas corpus também, não apenas nessa hipótese constitucional, mas em outras previstas pelo CPP, também poderá ser levado a efeito.